Olá, pessoal. A nossa aula agora vai ser sobre o tema antidislipidêmicos, ou seja, os fármacos que são utilizados para o tratamento das dislipidemias, onde as mais comuns que nós temos são os quadros de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Bom, então, por definição, os lipídios, né, ele vem de lipos, que significa gordura, e seriam aqueles compostos, né, aquelas substâncias orgânicas que apresentam pouca afinidade por solventes polares, no caso a água, e muita afinidade por solventes apolares, ou seja, os solventes orgânicos. E dentro do ponto de vista metabólico que a gente vai trabalhar hoje na nossa aula, a gente tem quatro principais tipos de lipídios que a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre eles. Nós temos os fosfolipídios, né, que são os conhecidos os fosfolipídios de membrana, que são importantes para a síntese e manutenção das membranas celulares. Os ácidos graxos, que são aquelas cadeias longas de carbono, e é a principal fonte de energia do nosso corpo, onde à medida que a gente vai fazendo a catabolização dessas ligações de carbono, fornece ATP para a síntese de energia. O colesterol, que tem diversas funções, dentre eles os precursores de hormônios e de várias moléculas de sinalização. Nós podemos citar, por exemplo, os mineralocorticoides, os glicocorticoides, os estrógenos, progestrágenos, andrógenos, todos eles têm como precursor o colesterol. E temos os triglicérides, que é a forma de armazenamento de gordura que nós temos no corpo. E uma das principais funções que a gente pode colocar também é a proteção de traumatismos e isolamento térmico. Lembrando que a partir, né, das lipases, esses triglicérides, eles conseguem liberar ácidos graxos, já que eles estão esterificados juntamente com o glicerol. Bom, só que a partir do momento, né, que a gente comenta que os lipídios, eles têm pouca afinidade por água, maior afinidade por solventes orgânicos, nós precisamos pensar que o sangue ele é basicamente constituído de água. E dessa forma a gente precisa com que essas lipoproteínas, ou na verdade com que esses lipídios, eles sejam transportados nesse ambiente aquoso. E para se conseguir isso, o nosso organismo então tem as lipoproteínas. Ou seja, vão ser moléculas esféricas, onde a gente vai ter, na sua constituição, alguns fosfolipídios, onde a porção polar desses lipídios ficam voltados para fora, a parte apolar ficam voltados para dentro, e ela é uma estrutura esférica que vai conseguir armazenar no seu interior o colesterol e os triglicérides. E aí, dessa forma, esse colesterol e esses triglicérides vão conseguir ser transportados através do sangue. E vai existir também algumas proteínas que vão ser importantíssimas para o metabolismo dessas lipoproteínas. Essas proteínas, das lipoproteínas, nós chamamos de apoproteínas. E a gente vai comentar bastante sobre elas também na nossa aula de hoje. Então, toda essa gordura, né, todos esses lipídios que a gente consegue encontrar no nosso sangue, eles estão na forma de lipoproteínas, ou seja, estão armazenadas nas formas desses complexos proteicos associados aos lipídios. E nós podemos, né, dividir essas lipoproteínas em 5 principais tipos. Os quilomicrons, que são as lipoproteínas de maior tamanho, o VLDL, o IDL e o LDL, e o HDL. Lembrando que a sua denominação está muito relacionada com a sua densidade, ou seja, lipoproteínas de alta densidade, lipoproteínas de baixa densidade, lipoproteínas de densidade intermediária e lipoproteínas de muito baixa densidade. Lembrando que são relações inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior a densidade dessa lipoproteína, menor a quantidade de lipídio ou de constituição lipídica que ela vai carregar. Mas a gente vai comentar isso, né, durante o processo de metabolismo das lipoproteínas. Ok? Bom, e aqui nós temos uma tabela mostrando basicamente, né, como que são as constituições dessas lipoproteínas. Então nós temos aqui os quilomicrons, o VLDL, IDL, LDL e HDL. Como a gente comentou, né, existe a questão da densidade dessa lipoproteína, que é o que nomeia essa lipoproteína. E aí, se vocês perceberem, as menores lipoproteínas são aquelas de maior densidade, quando comparados àquelas lipoproteínas de menor tamanho, tá ok? De maior tamanho, desculpa.
Bom, então nós temos aqui a densidade das lipoproteínas, né? Quanto menor a lipoproteína, maior a sua densidade. Quanto maior a lipoproteína, menor a sua densidade. E temos aqui o diâmetro dessas lipoproteínas. Como eu comentei, os quilomicrons, né, são aquelas lipoproteínas de maior tamanho, juntamente com o VLDL, e o LDL e HDL são aquelas lipoproteínas de menor tamanho. Nós temos aqui as porcentagens de lipídios que elas carregam, e como eu comentei, dentro dessa porcentagem de lipídios, nós temos as quantidades de triglicérides e as quantidades de colesterol. Bom, se a gente reparar, as lipoproteínas de maior tamanho, que são os quilomicrons e os VLDLs, proporcionalmente, a quantidade de triglicérides é maior do que a quantidade de colesterol. E a gente vai comentar daqui a pouco que à medida que essas lipoproteínas vão sofrendo o processo de metabolização, vai ocorrendo a perda dos triglicérides, uma vez que os ácidos graxos eles vão para os tecidos de acordo com a metabolização dessas lipoproteínas. Consequentemente, essa proporção ela começa a se inverter. Então, aquelas lipoproteínas de menor tamanho, já existe maior quantidade de colesterol em detrimento da quantidade de triglicéridos. E temos aqui também as proteínas que são presentes nessas lipoproteínas. E vai ser importantíssimo saber a função dessas proteínas, porque é elas que vão comandar a metabolização dessas lipoproteínas. Bom, então o que nós temos aqui? As lipoproteínas, as proteínas, na verdade, que correspondem à classificação B, são aquelas proteínas que dão identidade para a molécula. Então, o que significa isso? Vai identificar de onde que esses lipídios eles estão sendo provenientes. Se tiver presença da ApoB48, nós falamos que essa lipoproteína ela tem como derivação a gordura exógena, ou seja, os lipídios obtidos através da dieta. Então, ela é sintetizada a partir do intestino. E caso ela tenha a apoproteína B100, significa que os lipídios que essas lipoproteínas carregam é de origem endógena, ou seja, da síntese endógena. E quem faz a síntese endógena dessas lipoproteínas são os hepatócitos, ok? Então, se tiver a apoproteína, ela vai ter a apoproteína B, onde vai ser identificada a origem desses lipídios. ApoB48, da via exógena dos intestinos. E a ApoB100, da via endógena dos hepatócitos, ou do fígado. Então, nós percebemos aqui que o quilomicron é a única lipoproteína de origem exógena, enquanto que o VLDL, IDL, LDL e HDL são provenientes do fígado. Ok? Outra apoproteína que é muito importante é a apoproteína E. A importância dessa apoproteína E vai permitir com que essas lipoproteínas elas sejam reconhecidas pelos tecidos periféricos. Ou seja, os tecidos vão reconhecer essas lipoproteínas para que possam utilizar os lipídios dessas lipoproteínas, caso ela apresente a ApoE. E outra apoproteína que está muito relacionada a esse processo é a ApoC2. Uma vez que a ApoC2 ela vai ser importante para ativar a lipase lipoproteica, ou seja, a enzima que degrada os lipídios das lipoproteínas. Então, dessa forma, quando essas lipoproteínas estão sendo carreadas pelo sangue e alcançam o endotélio vascular de algum tecido, por exemplo, o músculo, ou fígado, ou tecido adiposo, inicialmente essas lipoproteínas vão ser reconhecidas pelos tecidos a partir da ApoE, e através dessa ligação ocorre a ativação da lipase lipoproteica, que está presente no leito vascular desses tecidos, via ação da ApoC2. Aí, consequentemente, os triglicérides dessas lipoproteínas passam a ser degradados, liberando os ácidos graxos para os tecidos. Ok? Outra apoproteína que nós temos é a ApoC3. Nesse caso, a ApoC3 ela tem função inversa da ApoC2, ou seja, inibir a lipase lipoproteica. Então, ele é um sistema de autocontrole. Ok? E nós temos a ApoA1 e a ApoC1,
que são apoproteínas importantes para ativar uma enzima que a gente chama de LCAT, ou lecitina colesterol aciltransferase. Essa LCAT tem função de esterificar o colesterol. E através da esterificação do colesterol, esse colesterol ele fica... É possível que esse colesterol ele possa ser transportado através das lipoproteínas ou que esse colesterol possa estar armazenado dentro dos tecidos periféricos. Ok? Bom, e adiantando um pouco aqui, a gente pode perceber que a LDL é uma apoproteína que não tem afinidade, é uma lipoproteína que não tem afinidade pelas apoproteínas. A única apoproteína que ela carrega é a ApoB100, onde informa que ela tem origem hepática. Mas dessa forma, esse LDL não tem a ApoE, então dessa forma ela não pode ser reconhecida pelos tecidos periféricos e não possui a ApoC2, ou seja, a apoproteína que ativam as lipases lipoproteicas. Daí nós temos um grande problema que a gente considera esse LDL como mau colesterol, justamente pelo fato deles terem dificuldades de serem reconhecidos pelos tecidos e dessa forma acabam se acumulando nos vasos sanguíneos, né, promovendo então ou predispondo o paciente ao desenvolvimento de uma aterosclerose. Mas isso a gente vai comentar no decorrer da aula. Bom, então aqui nós temos uma imagem ilustrando a forma como que a gente consegue obter essas lipoproteínas. Como eu comentei, os quilomicrons, ele tem origem exógena, então ele é formado a partir dos lipídios da dieta por meio do intestino, e em virtude disso, ele apresenta a ApoB48. Já o VLDL, ele tem origem endógena, ou seja, no fígado, então ela possui a ApoB100. E nós temos aqui a HDL, que eu já vou adiantar um pouco o assunto, ele é considerado bom colesterol, porque uma das funções do HDL é fazer a translocação das proteínas para as outras lipoproteínas. Ou seja, existem essas apoproteínas que nós chamamos de apoproteínas intercambiáveis, que vai ser possível, então, com que esse HDL forneça essas apoproteínas para as outras lipoproteínas. E aí, dessa forma, quando o HDL fornece, por exemplo, a ApoC2 para essas lipoproteínas, quando elas passam pelo endotélio vascular dos tecidos periféricos, como o músculo e o tecido adiposo, ela consegue, então, ser reconhecida pelos tecidos, uma vez que ela possui a ApoE, e também ativar a lipase lipoproteica, uma vez que ela possui a ApoC2. Ativando a lipase lipoproteica, nós temos a degradação dos triacilglicerídeos, liberando os ácidos graxos para os tecidos periféricos, podendo este ser o músculo ou tecido adiposo. Ok? Isso acontece tanto para o quilomicron quanto para o VLDL, IDL e o IDL, uma vez que o LDL, infelizmente, não apresenta afinidade por essas apoproteínas intercambiáveis. Ok? Bom, e aqui é como que acontece, né, o metabolismo dessas lipoproteínas. Então, olha só, nós podemos dividir esse metabolismo em via exógena e via endógena. O que seria a via exógena? A gordura proveniente da dieta. Então, nós ingerimos essa gordura vai ser absorvida pelo intestino e empacotada na forma de quilomicrons. Como ele é proveniente do intestino, nós temos a ApoB48. Durante a liberação desses quilomicrons e quando ele estiver passeando pelo leito vascular, o HDL vai fornecer as apoproteínas intercambiáveis, ou seja, a ApoE e a ApoC2. E quando esses quilomicrons eles passam pelo endotélio vascular, eles vão ser reconhecidos pelos tecidos periféricos, vão ativar a lipase lipoproteica, que é a função da ApoC2, e aí esses tecidos periféricos vão captar um pouco desses ácidos graxos dessas lipoproteínas. Ou seja, vão degradar os triacilglicerídeos e absorver os ácidos graxos. Dessa forma, os quilomicrons eles vão reduzindo de tamanho, formando agora os quilomicrons remanescentes.
E esses quilomicrons remanescentes, então, por apresentarem a ApoE, vai ser reconhecida pelo hepatócito. No fígado, o hepatócito, então, vai juntar esses lipídios provenientes da dieta junto com a sua síntese endógena. E dessa forma ele vai empacotar esse novo conjunto de lipídios, formando agora o VLDL. O VLDL, então, possui a ApoB100, que fala de onde que ele veio, ou seja, da origem endógena. Ela também vai receber a ApoE e a ApoC2 do HDL, e quando estiver passando pelo leito vascular, vai poder ser reconhecida pelos tecidos periféricos, onde vai haver a ativação da lipase lipoproteica e a passagem dos ácidos graxos para esses tecidos. À medida que isso acontece, o VLDL vai reduzindo de tamanho, formando o IDL, que continua exercendo o mesmo processo, até que existe a formação do LDL. Quando existe a formação do LDL, esse LDL ele passa a não ter mais afinidade por essas apoproteínas intercambiáveis. Em consequência, ele acaba se acumulando no leito vascular, tendo dificuldade de ser reconhecida pelos tecidos. Porém, existe uma forma, na verdade, uma única forma para que esse LDL possa ser retirado do sangue, ou seja, evitar com que ele seja acumulado. A única forma é se o tecido expressar o receptor para o LDL. E em que situação nós expressamos esse receptor para LDL? Quando exige a necessidade do tecido. Por exemplo, quando a gente faz uma prática de atividade física e aí a gente acaba necessitando de maior energia, então os tecidos eles expressam esses receptores de LDL para captar esses lipídios do meio externo, ou seja, para captar os triglicérides que estão presentes no sangue para vir para o tecido. Ou, por exemplo, quando a gente tem uma dieta com baixa quantidade de lipídios. Então, dessa forma, o tecido ele sente a necessidade desses lipídios, passam a expressar esses receptores para que a gente possa obter esses lipídios do LDL. Caso contrário, o LDL ele tem o risco de se acumular no sangue e formar, por exemplo, as placas de ateroma, que podem causar diversas enfermidades cardiovasculares. Daí, o nome que a gente fala que o LDL é considerado o mau colesterol. Porque ele não tem afinidade pelas apoproteínas intercambiáveis, o que acaba acumulando nos vasos sanguíneos. Ok? Bom, à medida então que o tecido necessita, ele expressa os receptores de LDL, onde vai poder ser captado para esses tecidos, né? Tanto o músculo quanto o tecido adiposo, quanto o próprio fígado, né? Os hepatócitos. Ok? Bom, e agora nós temos também uma importante função do HDL, e a gente considera esse HDL como bom colesterol. Por que isso? Porque o HDL, além de fornecer as apoproteínas intercambiáveis para que a gente possa utilizar esses lipídios das lipoproteínas, ela também faz o transporte reverso do colesterol. O que significa isso? Nessa via metabólica que eu mostrei para vocês, o que a gente observa basicamente é que a gente tem o fígado sempre mandando os lipídios para o tecido periférico. Só que agora a gente tem um quadro reverso, ou seja, o HDL retirando esse excesso de lipídios dos tecidos extrahepáticos e mandando ele de volta para o hepatócito. Então, o HDL, ela tem apoproteínas, que são apoproteínas importantes para ativar a LCAT, aquela enzima que eu comentei anteriormente, que faz a esterificação do colesterol. Ou seja, o HDL ativa a LCAT, esterifica o colesterol, e aí dessa forma ela consegue carrear esse colesterol para o hepatócito. E o hepatócito, então, vai dar conta desse colesterol. De que forma? Ou armazenando esse colesterol, ou formando novos VLDL, ou levando à síntese de ácidos biliares, que em seguida vão ser lançados na bile e na vesícula biliar, né, que vai constituir a bile, para que a gente possa emulsificar a gordura e absorver, consequentemente, mais lipídios através da dieta. Ok?
Bom, então o que acontece quando esse colesterol ele chega no fígado? A gente tem três vias principais que pode acontecer nessa situação. Bom, então aqui a gente tem a captação de colesterol pelo fígado, e a partir do momento que a gente começa a ter excesso desse colesterol no fígado, três principais fatores acontecem. O primeiro, acontece a inibição de uma enzima chave para a síntese de colesterol, a HMG-CoA redutase. Ou seja, a síntese de lipídios endógena que a gente sintetiza, ela é proporcional ao meio exógeno. Então, o fígado ele sintetiza lipídios de acordo à sua necessidade. Então, a partir do momento que a gente tem excesso de colesterol dentro do hepatócito, esse hepatócito ele para de sintetizar mais colesterol pela via endógena. Como que ele faz isso? Através de uma inibição da HMG-CoA redutase. Dessa forma, a gente tem redução da síntese endógena de colesterol. Uma outra situação que acontece é a ativação da LCAT, porque uma vez que esse colesterol está em excesso, ele precisa ser armazenado nesse hepatócito. E aí, dessa forma, acontece a esterificação do colesterol e o seu armazenamento. E aí é o que pode causar o que a gente chama de esteatose hepática, ou seja, o acúmulo de gordura no fígado devido a esse excesso de colesterol presente no fígado. E além disso, uma vez que o fígado já está com excesso de colesterol, não se justifica ele expressar os receptores de LDL para que a gente faça a captação desse colesterol do sangue. Então, nós temos a inibição da transcrição gênica para sintetizar mais receptores de LDL. E aqui é o que gera um grande problema, porque se o fígado ele passa a não expressar o receptor de LDL, o LDL colesterol, que é o mau colesterol, passa a ficar acumulado no leito vascular. E aí, predispondo o paciente a problemas cardiovasculares. E temos aqui apenas uma ilustração demonstrando o transporte reverso do colesterol. Ou seja, a função do HDL também é ativar a LCAT, que é a enzima que faz a esterificação do colesterol. E dessa forma, ela consegue retirar o colesterol dos tecidos periféricos e mandá-los até o fígado para que o fígado possa ou armazená-lo ou sintetizar ácido biliar a partir desse colesterol. E o fígado, então, uma das vias é sintetizar o ácido biliar a partir do colesterol. Então, existe a enzima colesterol 7-alfa-hidroxilase, que converte esse colesterol em excesso em ácido biliar. Função do ácido biliar, constituir a bile, para que ao ser lançado na região intestinal, ela consiga emulsificar a gordura, ou seja, formar aquelas micelas, para que a gordura então possa ser absorvida. Lembrando que mais de 90% desse ácido biliar que foi lançado no intestino, ele também é reabsorvido junto com os lipídios da dieta. Então acontece um processo de reaproveitamento desses ácidos biliares no nosso corpo. Bom, e aí caso o paciente ele venha a apresentar algum distúrbio nesse metabolismo das lipoproteínas, o paciente ele pode vir a desenvolver o que a gente chama de dislipidemias, ou seja, um grupo de distúrbios caracterizados tanto por alterações na quantidade quanto na qualidade das lipoproteínas. Por exemplo, o paciente ele pode apresentar colesterol em níveis altos, o que a gente vai chamar de hipercolesterolemia. O paciente ele pode apresentar níveis de triglicérides altos, o que a gente chama de hipertrigliceridemia. O paciente pode apresentar níveis altos tanto de colesterol quanto de triglicérides, e aí nós chamamos de hiperlipidemia mista. Ou o paciente pode apresentar baixos níveis de HDL. Então, o paciente ele tem um quadro de HDL baixo, que é aquele considerado como bom colesterol. E por isso que os médicos, ao fazerem a solicitação dos exames, eles solicitam tanto o colesterol total, quanto os triglicérides, mas também ele solicita o colesterol HDL e o colesterol LDL, uma vez que exige a necessidade dele saber quanto desse colesterol total
corresponde ao bom colesterol e ao bom e ao mau colesterol, ou seja, ao HDL e ao LDL. E o grande problema dessa doença é que a maioria dos casos é um quadro genético, ou seja, a gente chama de etiologia primária, porque é uma situação intrínseca ao paciente. Então, se vocês repararem nessa tabela, nós temos aqui vários tipos de classificação de dislipidemias, e se nós percebermos aqui a etiologia, vocês vão perceber que muitas vezes o paciente ele tem um problema na síntese dos receptores de LDL ou nas apoproteínas que auxiliam na metabolização dessas lipoproteínas. Então, na maioria das vezes, mesmo se o paciente ele passa a fazer uma dieta bem equilibrada, realizar a prática de atividade física, muitas vezes ele necessita ainda assim da medicação, justamente por ser uma condição genética. Mas lembrando que é importante o paciente associar isso no seu tratamento, porque a dose da medicação muitas vezes ela pode ser reduzida por conta dessas modificações dos hábitos de vida. Porém, não podemos esquecer também que existe uma causa secundária, ou seja, tanto hábitos de vida inadequados quanto a utilização de vários medicamentos podem predispor o paciente a algum tipo de dislipidemia. Por exemplo, obesidade, hipotiroidismo, síndrome de Cushing, diabetes, tabagismo, etilismo, sedentarismo. Então, a modificação dos hábitos de vida podem sim contribuir para uma melhora nesses quadros de dislipidemias. Da mesma forma que hábitos de vida inadequados podem vir a predispor o paciente a desenvolver essas dislipidemias. E lembrando que existem valores de referência, tanto para o colesterol HDL, quanto para o colesterol LDL, quanto para o colesterol total, quanto para os triglicéridos. E o objetivo do médico, então, é atingir essas metas terapêuticas através dos valores de referência. E isso, muitas vezes, é o que vai ditar qual é a dose da medicação que vai ser utilizada e se há necessidade de fazer a associação de fármacos ou não. Então, uma característica importante das dislipidemias são quadros de altos níveis de LDL e baixos níveis de HDL. E se isso acontece, o paciente ele tem mais predisposição aos quadros de aterosclerose, que consequentemente tem aumento no risco de mortalidade cardiovascular. Essa aterosclerose consiste no acúmulo de lipídios na camada íntima das artérias, o que pode gerar uma obstrução parcial ou até mesmo total de um vaso sanguíneo. E aí podemos ter algumas consequências clínicas, como por exemplo, angina, infarto, hipertrofia ventricular, insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico, insuficiência renal e doenças vasculares periféricas. E temos, basicamente, 6 tipos farmacológicos de terapia para poder tratar essas dislipidemias. Os principais que atualmente estão disponíveis no Brasil: inibidores da síntese de colesterol, que são as estatinas, sequestradores de ácidos biliares, inibidores da absorção de colesterol, fibratos, niacina e inibidores do PCSK9. Nós vamos ver cada uma dessas classes a partir de agora. Bom, a primeira classe são as estatinas. Nós consideramos essa classe como a primeira escolha de tratamento. E a base de tratamento dela, o mecanismo de ação dessas estatinas, é a inibição da síntese endógena de colesterol. A inibição da síntese endógena de colesterol é realizada por meio da inibição da enzima-chave para a síntese de colesterol, que é HMG-CoA redutase. Bom, dessa forma nós temos redução da síntese endógena de colesterol. Porém, esse efeito, por si só, se a gente avaliar isso, não teria uma eficácia clínica importante, uma vez que a gente estaria apenas inibindo a síntese de colesterol endógena. Só que o nosso objetivo é conseguir reduzir a quantidade de LDL alto que está presente no sangue. Ou seja, a gente precisa arrumar uma forma de retirar esse LDL do sangue. Então, como que esses fármacos conseguem fazer isso? A partir do momento que a gente tem redução da síntese endógena de colesterol,
Os hepatócitos, então, passam a ter a necessidade de captar colesterol de fora da célula. E como que ele faz isso? Através da síntese de receptores de LDL. E aí, dessa forma, a gente consegue captar esse LDL do sangue e colocá-lo dentro do hepatócito. E aí, consequentemente, a gente consegue ter uma redução importante do LDL plasmático. Ok? Então, o que temos na seguinte situação? As estatinas, elas vão ter o efeito de inibir a HMG-CoA redutase, o que vai reduzir a concentração de colesterol dentro da célula. Como consequência, esses baixos níveis de colesterol intracelular vai estimular a transcrição de receptores de LDL. E a partir do momento que a gente sintetiza os receptores de LDL, a gente consegue retirar esse LDL do sangue e colocá-lo dentro da célula. E além disso, como nós vimos, a síntese de VLDL é dependente do colesterol endógeno quanto do colesterol exógeno. Como a síntese do colesterol endógeno está reduzida, consequentemente, nós temos menos VLDL sendo formado. E o VLDL é o precursor do LDL. Então, dessa forma, a gente tem também baixos níveis de VLDL no sangue, que seria o precursor do LDL. Os principais representantes da classe são a simvastatina, lovastatina, pravastatina, fluvastatina, levastatina, atorvastatina e rosuvastatina. E essas estatinas, elas existem diferenças de potência com relação a elas. Por exemplo, a simvastatina, ela é uma estatina de menor potência quando comparada à atorvastatina ou à rosuvastatina. E esse gráfico ele auxilia o médico a determinar qual seria o melhor fármaco e a melhor dose a ser utilizada. Então, por exemplo, o médico faz a dosagem do colesterol do paciente, avalia qual que é a porcentagem de redução que ele precisa ter, e aí avalia qual que seria a estatina na sua respectiva dose, que seriam os mais indicados. Por exemplo, se fosse necessário uma redução de até 30% na redução do colesterol LDL, então ele poderia utilizar, por exemplo, uma simvastatina de 10 mg. Agora, se fosse necessário ter uma redução de LDL acima de 50%, a maior dose da simvastatina provavelmente não seria eficaz. Então, ele precisaria passar a utilizar a partir da atorvastatina ou da rosuvastatina. Ou então, fazer a associação de alguns desses fármacos com outras classes que a gente vai ver agora no decorrer da aula. As principais indicações clínicas para as estatinas é na hipercolesterolemia e nas dislipidemias mistas, e também é utilizada como profilático em pacientes que já tiveram quadros de infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular encefálico. E esses fármacos eles são bem tolerados quanto aos efeitos adversos. Normalmente pode ter algum distúrbio gastrointestinal, que é comum a todas essas classes de fármacos. E o principal efeito que a gente considera uns efeitos que são característicos da classe, porém acontecem de forma mais rara, são as miopatias. E aí, dessa forma, apesar de ser rara, acaba sendo um efeito adverso que é um pouco característico dessa classe. Na verdade, ela se parece na forma de um processo inflamatório que a gente chama de rabdomiólise, que acontece num processo de degeneração muscular. Lembrando que esses fármacos eles são totalmente contraindicados na gestação, apresentam classificação X. A próxima classe que nós temos são as resinas de ligação de ácidos biliares, que também são chamados de sequestradores de ácidos biliares. Bom, como eu comentei anteriormente, o colesterol ele sintetiza os ácidos biliares para serem lançados na vesícula biliar e dessa forma no intestino. E esses ácidos biliares têm como principal função a formação de micelas para que a gente possa absorver lipídios da dieta. Consequentemente, se a gente utiliza essas resinas, como o próprio nome já diz, as resinas elas vão sequestrar os ácidos biliares. São fármacos que nem sofrem absorção sistêmica, então eles atuam de forma local diretamente sobre o trato gastrointestinal.
Quando a gente tem, então, esse sequestro dos ácidos biliares, e eu comentei com vocês que existe muita taxa de reabsorção desses ácidos biliares, o sequestro dos ácidos biliares vai causar uma menor absorção, tanto de gordura quanto dos próprios ácidos biliares pelo trato gastrointestinal. Como consequência, o hepatócito ele vai começar a perceber que a quantidade de ácido biliar que está retornando ou que está sendo reabsorvido está sendo baixa. Então, ele passa, então, a recrutar mais colesterol para a síntese de ácido biliar. E aí, chega um determinado momento que a quantidade de colesterol endógeno dentro dos hepatócitos passa a reduzir. Consequentemente, a redução dos níveis de colesterol intrahepáticos faz com que esses hepatócitos aumentem a expressão do receptor de LDL e, dessa forma, consiga remover o LDL colesterol do sangue. Porém, um efeito adverso que é característico dessa classe é induzir aumento dos níveis de triglicérides no paciente. Qual que é o principal motivo disso? A partir do momento que a gente tem uma menor taxa de absorção de colesterol exógeno, uma vez que os ácidos biliares estarão impedidos de realizar essa função, o fígado, como eu comentei, ele passa a readaptar a essa nova condição, aumentando a síntese de colesterol endógeno. Se a gente tem aumento na síntese de colesterol endógeno, existe aumento dos níveis de VLDL. E, consequentemente, o VLDL é aquela lipoproteína de maior tamanho que apresenta, em termos percentuais, uma maior quantidade de triglicérides em detrimento da quantidade de colesterol. No Brasil, o principal representante que nós temos é a colestiramina, que é encontrado na forma de envelopes de 4 gramas, onde o paciente faz a utilização de 1 a 8 envelopes ao dia, dependendo da necessidade. A utilização clínica da classe desses fármacos é para os quadros de hipercolesterolemia, só que nós consideramos um agente de segunda linha, uma vez que as estatinas são fármacos de primeira linha. E devem ser, portanto, contraindicados em pacientes com hipertrigliceridemia e dislipidemias mistas, onde apresentam esses níveis elevados de triglicéridos. Como esses fármacos eles não tendem a ser absorvidos pelo trato gastrointestinal, normalmente causam como efeitos adversos alguma alteração da região, como, por exemplo, náuseas, distensão abdominal e diarreia. E como existe um impedimento na absorção de lipídios, uma vez que os ácidos biliares estão sequestrados, pode acontecer também uma redução da absorção de vitaminas lipossolúveis. E, por exemplo, a vitamina K, que é importante para a ativação de fatores de coagulação, pode também estar reduzido nesses pacientes que fazem o uso das resinas. Consequentemente, é um grupo de pacientes que podem estar mais predisposto a riscos de hemorragias. Outra possibilidade que nós temos é fazer a inibição direta da absorção de colesterol. Então, o que nós temos como consequência? A inibição desse colesterol a partir do intestino vai gerar uma redução na quantidade de quilomicrons que vão ser formados, uma vez que os quilomicrons é a lipoproteína absorvida através da dieta. Na verdade, os quilomicrons é a lipoproteína que contém os lipídios obtidos através da dieta. Consequentemente, menos quilomicrons sendo formados, menos quilomicrons remanescentes chegam até os hepatócitos. E assim, nós temos menor quantidade de VLDL e, consequentemente, menor quantidade de LDL plasmático, uma vez que o LDL ele é proveniente do metabolismo do VLDL. O único fármaco que nós temos dessa classe é o ezetimibe, e o mecanismo de ação dele é inibir a proteína transportadora NPC1L1, ou seja, a proteína transportadora que absorve o colesterol no epitélio do trato gastrointestinal. Pode acontecer também, a exemplo das resinas, um aumento compensatório na síntese de colesterol endógeno, uma vez que o colesterol exógeno ele tende a ficar reduzido. Então, uma associação que é bem interessante ser feita é a utilização junto às estatinas. Então, nós passamos a utilizar o ezetimibe junto com a estatina para promover um efeito sinérgico. Ou seja, o ezetimibe impede a absorção de colesterol da dieta,
E um possível aumento compensatório de lipídios ou de colesterol endógeno vai ser inibido através da ação da estatina, que inibe a HMG-CoA redutase. O ezetimibe é utilizado em doses diárias de 10 mg uma vez ao dia. Outra classe que nós temos são os fibratos. Os fibratos, como mecanismo de ação, eles são agonistas PPAR. PPAR é um modulador de transcrição gênica, ou seja, uma proteína intranuclear que vai modular a transcrição gênica de diversas enzimas que participam do metabolismo corporal. No geral, nós falamos que os fibratos eles são essenciais para o tratamento de hipertrigliceridemia. Por qual motivo? Porque a ativação desse PPAR ele vai promover, de uma certa forma, a maior metabolização de triglicérides. Como? Aumentando, por exemplo, a transcrição da ApoC2, que são as apoproteínas importantes para a gente ativar a lipase lipoproteica. Ele aumenta e também faz uma redução da síntese da ApoC3, ou seja, a apoproteína que inibiria a lipase lipoproteica. Aumenta a síntese dessas lipases lipoproteicas para que a gente possa aumentar a oxidação desses ácidos graxos. E aí, como consequência, a gente tem maior utilização dos triglicéridos no nosso organismo, reduzindo dessa forma os triglicéridos plasmáticos. E além disso, a ativação desse PPAR também aumenta a síntese das apoproteínas que constituem o HDL. E aí o HDL, por ser um bom colesterol, aumentado também auxilia nos quadros das dislipidemias. Então os fibratos, eles são agonistas de um modulador de transcrição gênica que promove especificamente um aumento na degradação de triglicérides e um aumento na síntese de HDL plasmático. Os representantes é o bezafibrato, ciprofibrato, genfibrosila, fenofibrato e o clofibrato. E a sua utilização para as dislipidemias mistas, para os quadros de hipertrigliceridemia e para os pacientes com baixos níveis de HDL. Sintomas do trato gastrointestinal tendem a ser os mais comuns da classe, e lembrando que também tem o risco de miosite no quadro da rabdomiólise. E aí, por isso, a gente comenta que não é interessante fazer a combinação de estatinas com a genfibrosila, que é a representante que apresenta mais risco ou mais chance de acontecer esses quadros de rabdomiólise. Outra opção terapêutica que nós temos é a vitamina B3, também chamado de niacina. Essa niacina ela vai atuar principalmente sobre o tecido adiposo, o tecido adiposo já pré-formado. Como que ela vai atuar? Existe um receptor para niacina que a gente chama HM74A. Quando a vitamina B3 ativa esse receptor, nós temos uma inibição das lipases, ou seja, uma enzima que é a lipase sensível ao hormônio. Consequentemente, os lipídios presentes nesse tecido adiposo vão ter a sua degradação reduzida. Como resposta, nós temos menores níveis de ácidos graxos livres no sangue, lembrando que o tecido adiposo ele é armazenado na forma de triglicérides e, ao ser degradado, liberam os ácidos graxos. E se nós temos uma inibição da enzima que degrada esse tecido adiposo, nós temos menores níveis de ácidos graxos. Menos ácidos graxos presentes no sangue, menos ácidos graxos chegando até o hepatócito. E dessa forma, menos VLDL vai ser liberado, consequentemente, menos formação de LDL e menos entrega de colesterol aos tecidos periféricos. Então, o que a niacina faz, na verdade, é não deixar a gente liberar mais lipídios na corrente sanguínea. Então, ela acaba favorecendo o acúmulo de gordura no tecido subcutâneo para evitar com que essa gordura ela fique presente no leito vascular, o que acaba sendo um complicador para doenças cardiovasculares. E, além disso, a niacina ela reduz a degradação de apoproteínas que constituem o HDL. E como consequência, o aumento da quantidade de HDL no plasma vai conseguir fazer o transporte reverso de colesterol. Ou seja, remover colesterol dos tecidos periféricos,
entregá-los ao hepatócito para que o hepatócito possa eliminar esse excesso de colesterol através da formação de ácidos biliares. A niacina, ela acaba funcionando muito como suplementador dietético. Então, ele apresenta uma eficácia ou um nível de potência baixo quando comparado aos fármacos que a gente estudou até então. Então, ele pode ser prescrito para pacientes com dislipidemias mistas, só que pacientes que têm uma elevação modesta dos níveis de LDL ou níveis diminuídos de HDL. Então, é para pacientes em quadros menos crônicos da doença, vamos dizer assim, menos graves da doença, mas podem ser utilizados também associados com a estatina como uma forma de potencializar o efeito da estatina, né? Permitindo, então, dessa forma, o efeito sinérgico. Ok? Os efeitos adversos dessas vitaminas, elas também são baixos. Alguns pacientes, no geral, apresentam algum tipo de reação alérgica ou inflamatória na pele, causando um certo rubor cutâneo ou prurido. As miopatias, nesse caso, também vão ser raras. Para finalizar, nós temos a classe de fármacos mais novas disponíveis no Brasil, que são os inibidores da PCSK9. Os inibidores do PCSK9, eles são anticorpos que neutralizam a ação desse PCSK9. O PCSK9 é uma enzima que degrada os receptores de LDL. Então, o que nós temos numa situação fisiológica? Os receptores de LDL são expressos na membrana plasmática, eles captam o LDL, endocitam esse LDL e fornecem esse lipídio no meio intracelular. E esses receptores, eles são constantemente reciclados. Até que chega um determinado momento que esse PCSK9, essa enzima, ela degrada esses receptores para que possa acontecer a renovação. Então, se a gente faz um anticorpo que inibe a ação dessa enzima, nós acabamos aumentando o tempo de meia-vida desses receptores de LDL. E se você apresenta mais receptores de LDL, mais captação de lipídios nós teremos nessa situação. Ok? Então, como mecanismo de ação, eles vão prevenir a ligação do receptor de LDL à enzima que faz a sua destruição, o PCSK9. Dessa forma, a gente tem aumento na densidade desses receptores nos hepatócitos, e aí a gente consegue depurar o LDL no sangue de forma mais eficaz. Os representantes é o alirocumab e o evolocumab, que podem ser utilizados quinzenalmente ou mensalmente pelo paciente. E a utilização clínica dele atualmente é exclusivo para pacientes que têm um risco cardiovascular muito elevado, que já fizeram tratamentos com estatinas nas suas maiores doses possíveis, em associação com outros fármacos, e mesmo assim continuam sendo refratários ao tratamento. Então, são fármacos mais recentes utilizados em pacientes refratários. E como efeito adverso, eles tendem a ser seguros, apresentando alguns quadros de nasofaringite, náuseas, fadiga e algum tipo de reação alérgica no local da administração. Então é isso. Obrigado pela aula.